E salve meu povo, estamos de volta aqui com mais vídeo para vocês. Dessa vez vamos estrear o nosso novo quadro mensal aqui no canal, agora no mês de fevereiro. Vamos pegar alguns personagens aí de animes que às vezes a gente tem aquela dúvida sobre a personalidade dele ser uma personalidade de herói, vilão, anti-herói. Isso eu não vou me limitar aqui a princípio para animes, eu quero tentar fazer de herói de filme, série e por aí vai. E hoje vamos começar com provavelmente mais icônico e mais discutível personagem que a gente pode pensar sobre ele ser um herói ou um vilão. Vocês estão vendo aí no título e na thumb, vamos falar do Kira hoje, ou Light Yagami de Death Note. E bom, dando um resuminho de quem seria esse personagem de hoje, o Light Yagami ou Kira, ele é um personagem, o protagonista de Death Note, que acaba desde o primeiro episódio pegando o caderno, cujo o nome de quem for escrito nesse caderno a pessoa morre, e ele acaba tendo a ambição junto desse caderno de virar o deus do novo mundo, basicamente, onde esse mundo dele seria um mundo justo, um mundo ideal que não teria criminosos. E aí, com o passar do tempo no anime, ele acaba matando todos os criminosos que ele consegue, somente escrevendo o nome deles no caderno. Só que, como nem tudo são flores, pelo menos pro Kira, ele foi declarado como um criminoso, que estava agindo fora da lei. E aí a gente teve aquele confronto de L e Kira que todo mundo que já viu Death Note conhece e sabe como termina e tudo mais, onde o Light ele acaba ficando um pouco biruta e passa de ser um deus do novo mundo, quase um herói, para um vilão ou talvez um anti-herói, onde ele não tá se importando muito com escrever nomes de pessoas que não merecem viver no caderno. Ele tá lá escrevendo os nomes sem se importar com isso. E basicamente é esse o personagem. Bom, dado esse resumo, vamos às considerações. A gente viu no vídeo passado, que tá nessa playlist também, e no izinho, vou deixar aqui em cima para vocês, que um herói, ele tem virtudes. Ele caminha junto da sociedade para criar uma sociedade melhor. Diferentemente do vilão, do clássico vilão, que ele quer moldar a sociedade do jeito que ele acha que deve ser. Basicamente é essa a diferença entre um herói e um vilão, uma das no caso. E assim, o Light, ele tá seguindo nessa teoria essa vontade de ser um deus do novo mundo, de criar a sociedade baseada no que ele acredita, uma sociedade justa e sem criminosos. Só que para alguns isso vai parecer uma coisa de vilão, já que ele está impondo um ideal dele. Só que esse ideal dele, a princípio, pelo menos até metade do anime, não está ferindo ninguém que não deva ferir, digamos assim. Ele está impondo uma sociedade segura. Ele quer segurança, e nesse desejo de segurança ele começa a escrever o nome dos criminosos no caderno para que as pessoas possam viver seguras e teoricamente felizes. E isso não é um sinal de um vilão. Isso seria um sinal de um super-herói que também quer o bem das pessoas. Então, Gustavo, o Light, se você tá falando que ele não é herói, mas se você tá falando que ele também não é vilão, ele seria um anti-herói? Então, as coisas podem ser um pouco mais complexas do que parece. Ele ainda... Eu vou classificar ele ainda no final desse vídeo, baseado no que eu tô falando aqui e em um senso comum, digamos assim, mas alguém que acaba por matar inocentes no processo já não pode ser considerado herói. Até porque também não seria uma coisa de herói você ter, digamos, autonomia para decidir o futuro das pessoas. Teoricamente, essas pessoas deveriam decidir o seu futuro e sua vida sem se preocupar ou ter medo de que
pode morrer a qualquer hora porque um cara vai escrever o nome dele num caderno e essa pessoa vai morrer depois de 40 segundos. É 40 segundos, se eu não me engano. E esse tipo de regra, esse tipo de medo não é característico de um super-herói. Você aprende com um super-herói que às vezes há uma diferença entre respeito e medo. Se você respeita a pessoa, você não sente medo. Se você sente medo pela pessoa, você tende a sentir respeito, mas não da forma que deveria ser. Você acaba respeitando com medo de ser punido. Não porque a pessoa é uma pessoa de respeito, é uma pessoa admirável. E isso a gente vê com o Light, que depois de um tempo, no anime como eu falei, ele não tá ligando muito pra quem é inocente ou não. Até porque, para ele continuar fazendo essa limpa de criminosos no mundo, ele acaba passando por cima de pessoas que estavam seguindo, conforme o heroísmo manda, a sociedade e as condutas dessa sociedade, as condutas da justiça que essa sociedade teoricamente impõe, com direitos e deveres, que era o caso do L, que teoricamente é o herói dessa história. Que a gente sabe o que acontece com ele, mas até o último momento dele, ele estava agindo como herói. Ele não estava passando a lei. Ele estava agindo conforme a lei para proteger quem ele julgava que deveria proteger. Não dizendo que ele estava protegendo bandidos, ele estava protegendo as pessoas de um risco, uma ameaça iminente que seria o Kira doidão, maluco e psicopata por um mundo melhor. Então, para concluir esse vídeo aqui, baseado nas coisas que eu relatei aqui para vocês e em um senso comum da minha parte, eu vou colocar o Kira como um anti-herói. Por que um anti-herói? Basicamente, como eu estava falando aqui, ele não é um vilão porque ele estava querendo um mundo melhor. Isso não é uma característica de vilão. Às vezes é, mas ele não estava impondo uma ideia totalmente opressora para aqueles que não merecem, digamos, receber esse tipo de ideal. Ele queria um mundo melhor baseado nas ideias deles, mas que isso não caracteriza ele como herói porque ele não estava seguindo nenhum tipo de ética ou moral da sociedade que ele vivia. Como, por exemplo, ele poderia denunciar esses criminosos ao invés de simplesmente escrever o nome deles no caderno. Não necessariamente tinha que partir para esse lado. Ele poderia fazer as coisas conforme a justiça daquele país, da sociedade que ele vive, manda, e aí deixar que a justiça definisse o futuro dessa pessoa, não ele fazer isso por ele. E por isso ele não pode ser caracterizado como herói. Então, nesse caso aqui, ele seria um anti-herói, porque ele quer o bem da sociedade, mas não faz as coisas da melhor forma possível, e também ele não está ligando muito para aspectos morais que um herói geralmente estaria alinhado, digamos assim, com eles. A única coisa que ele estava fazendo para melhorar essa sociedade e trazendo um pouco esse lado dele para nossa sociedade aqui de hoje, ele estava fazendo a famosa justiça com as próprias mãos, coisa que muita gente gostaria de fazer. E a gente viu no vídeo passado, que mais uma vez está no izinho aqui, que um anti-herói ele é o que está mais próximo de seres humanos, de ser uma pessoa, de ter pensamentos que nós pessoas teríamos. Então, eu digo que se a gente pegasse um caderno desse, a gente não deixaria de fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Mas isso não tornaria a gente vilão. Entenderam? Então é por isso que eu tô definindo aqui o Kira, ou Light, do Death Note, como um anti-herói. Mas bem, meu povo, é esse o primeiro vídeo desse quadro aí pra vocês. Eu vou procurar fazer esse tipo
de análise com alguns outros personagens que eu já tenho aqui em mente, mas eu gostaria de saber de vocês alguns outros personagens que às vezes causam essa dúvida para eu poder fazer vídeo deles também, já que a minha lista não é tão longa assim e até por isso que o quadro é mensal. Então, nesse sentido, eu gostaria de contar com vocês, dando like, se inscrevendo, comentando e dando o apoio que nos últimos tempos está sendo dado aí, e mesmo que seja pouco, ainda é considerável. E assim, agradeço a todo mundo que está aí dando like, se inscrevendo, às vezes comentando, e é isso. Vou ficando por aqui. Essa semana tem mais quadro novo vindo aí, e é isso. Até o próximo vídeo.